Oi pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade com nossa leitura da interpretação dos sonhos. Então, vamos para a parte 3, a parte C, onde Freud vai trabalhar sobre a realização dos desejos. Todo um contorno, todo um contexto para poder pensar até onde o sonho pode ser considerado uma realização de desejo. Ele parte de que não é uma evidência, já que existem, como ele mostrou no primeiro momento da apresentação da interpretação dos sonhos, que existem sonhos tanto confusos enquanto aquilo que teria como vontade o sujeito quando elabora um sonho. Então, ele traz que isso pode ter certa complexidade. Né? Daí, então lembra que Aristóteles falava que o sonho mantém, no sonho persistem as vivências, pensamentos, coisas do cotidiano que durante a vigília acontecem e que se manteriam durante o estado de sono. Isso provocaria um sonho. Então, contam as preocupações, contam aquilo que durante o dia pode ter surgido como negações, juízos, interferências, expectativas, intenções, ou seja, uma diversidade de aspectos que não é só aquilo que seria uma vontade, um impulso, um desejo. Então, ante essa complexidade, Freud diz, bom, vamos a trabalhar nele a ver o que conseguimos discriminar a partir desse fenômeno, esse ato psíquico que é o sonho, o que pode ser que persista no sujeito como um impulso para a sua formação. Lembremos, momento para inclinar-nos nesta leitura, que o objetivo de Freud é clínico. Né? Ele não estava assim, somente tentando descobrir os elementos do sonho em si, pelo sonho mesmo. Não? No entanto, ele integrava essa pesquisa que ele faz, esse tempo que dedicou na sua vida ao estudo dos sonhos, visando o fazer clínico, esse fazer de escuta, que possibilitava interrogar o sujeito psíquico a respeito de seus sofrimentos, de seus sintomas. Então, nessa ideia, nessa continuidade, vemos que é importante considerar vários elementos. Para ele, é importante então considerar o papel da censura, o papel da crítica, o papel da angústia, da punição, uma série de elementos que ele vai elencando neste capítulo. E a respeito então deste elemento, ele vai discriminar que um sonho pode ter diferentes desejos. Entre eles, na página 581 do texto, ele vai dizer que é possível que um sonho tenha sido despertado, acordou durante o dia, esse desejo tenha sido despertado por motivos externos. É possível que ele tenha sido despertado durante o dia que por motivos externos não tenha sido satisfeito. Então, nesse caso, um desejo reconhecido do qual o sujeito não se ocupou durante o dia, ele vai tentar mexer na sua realização dessa outra cena durante a noite. Também pode ser que tenha sido acordado durante o dia, mais repudiado, recalcado, censurado. Então aproveita o estado de sono, essa penumbra da consciência, para realizar uma cena no sonho e nessa cena achar alguma realização. E ainda coloca em terceiro lugar, talvez nem tenha a pessoa durante o dia percebidos que só aparece então o sonho durante o período do sono. Durante o dia permaneceu recalcado. Desejos, emoções, forças dessa espécie, então apareceriam só durante a noite e às vezes durante algumas noites. Então, em um momento, ele dá um exemplo que, de algum modo, mostra o conflito do dia com a noite. Uma mulher, então, tem um sonho. No sonho,
ela diz esta frase: em caso de repetição de pedidos, basta mencionar o número. Nas cadeias associativas desta mulher, no dia anterior tinha sido apresentado uma mulher amiga, apresenta seu namorado e no momento que perguntam o que achou do cara, diz, ele falou só coisa boa, né? No entanto, em seu pensamento inconsciente, ela elaborou um pensamento do estilo, desse tipo de homens tem as dúzias, né? Então, como nesse momento, durante o dia, essa mulher recalcou seu enunciado, aproveitou então, durante a noite, para colocar uma frase, e nessa frase faz uma indicação quanto ela tinha um juízo um pouco despectivo, cômico, a respeito daquele rapaz que tinha conhecido. Então ele se pergunta até que ponto, né, são os motivos, as vontades do dia ou da noite, ou as vontades históricas que se marcam no sujeito, um elemento para instigar, para provocar uma elaboração tão complexa como é a elaboração onírica. Bem, aí então ele vai levantar uma hipótese e coloca em letra itálica no final da página 582, que na sua suposição um desejo consciente só consegue ser instigador de um sonho, ou seja, elaborar ele, quando consegue acordar, né, um desejo inconsciente que estava de algum modo distante da consciência e do pensamento do sujeito, mas do mesmo teor, né, da mesma força. E essa operação faz com reforçar a motivação para provocar os sonhos. Mas até que ponto desejos antigos podem ser instigadores? Então ele faz uma metáfora dizendo que, bom, os desejos antigos, os desejos inconscientes, desejos às vezes provocados por situações infantis, até são como titãs, né? Os titãs que foram, nos tempos iniciais, nos tempos primordiais da cultura, segundo conta a mitologia, eram muito poderosos, mas nas lutas entre os deuses antigos, deuses gregos, os titãs, foram esmagados e ficaram durante muito tempo embaixo da terra. Mas de tempos em tempos estes titãs se mexem seus membros e então provocam certos tremores, provocam certas emergências de sua força e se fazem presentes. Então, um desejo, né, é representado em um sonho e sempre terá algum vínculo com algumas forças originais. Essa descrição dos sonhos como motivados por elementos antigos vai ter uma série de descrições que a gente consiga abordar durante o percurso deste texto, tendo em consideração uma nota de rodapé, né, 583 eles dizem. Eles partilham esse caráter de indestrutibilidade. Os desejos são indestrutíveis. Aquilo que alguma vez marcou um sujeito e como uma vontade que teve que abrir mão ou que criou um conflito, permanece na sua memória, marca, é como um traço que há de diversas oportunidades que o sujeito poderá ter na sua vida cotidiana, diversas motivações presentes, conflitos presentes, signos que vão aparecendo pelo mundo e que evocam a vontade, aquelas antigas vontades como que embarcam, como que são ainda como aqueles titãs que estavam embaixo da terra e movimentavam seus membros e se expressavam em terremotos, por exemplo. Do mesmo modo, né, o sonho antigo vai ser indestrutível e vai novamente a ter essa possibilidade de expressão. Evoca a Odisseia, né? A Odisseia de Homero, no momento em que Odisseu, o personagem, consegue, né, chegar à terra dos mortos, a esse espaço onde estavam vívidos os mortos, que quando Odisseu chega e depois de cruzar o rio se encontra ante os fantasmas,
ele tinha algumas artimanhas, né? Então junta um pouco de sangue de animais e esses antigos espíritos se aproximam e bebendo sangue nova, bebendo o sangue desses animais, essas pessoas, esses fantasmas começavam a querer falar com ele, né? Tanto que Odisseu começa a afastar ele. Tem que escolher só alguns, aqueles com que iria dialogar. Afastava alguns, interrogava outros. Então, esses fantasmas são indestrutíveis, e, de certo modo, ele compara com os desejos, que basta que bebam sangue nova, tenham alguma isca presente para que voltem a se expressar. E quais são, então, esses elementos históricos presentes que conseguirão ter um novo motivo, né, para surgir? Ele faz uma forma de qualificação, de descrição, né, para ver que pensamentos são os que persistem. E então faz uma discriminação de algum deles. O que não foi levado na conclusão durante um dia, o que não foi tratado devido à impossibilidade intelectual desse momento, ou bem o que foi rejeitado porque seria desprazeroso se ocupar dessa vontade. Em um quarto elemento, ele observa que no inconsciente existem atividades presentes. E por último, um grupo de impressões diurnas que foram indiferentes, mas que por alguma razão, né, poderão voltar a ser tratadas nessa nova cena do sonho, né? Em todos os casos, aparece algo que diz não, que suspende, que deixa essa vontade, esse Wunsch, a palavra em alemão que ele utiliza é Wunsch, esse impulso que queria dizer, ficou de algum modo suspenso. A partir de aí, esperará o momento nocturno para, de algum modo, surgir, fazer-se nessa continuidade da nova cena, conseguir seu lugar de expressão. Aí ele vai e toma um sonho onde ele vê seu amigo, seu colega Otto, com uma doença. Ele diz: que pode ter de desejo? Onde pode estar um impulso histórico para provocar um sonho no qual seu amigo estava doente? Evidentemente não aparece de primeira, não aparece de uma, esse lugar de evidência de seu desejo. No entanto, ele fica atento a certos valores, né? E um valor de comparação entre ele e seu amigo Otto é equivalente a um tal Barão L com um professor que ele havia tido, onde marcou uma diferença. Buscando entre suas próprias motivações, as mais antigas, ele reconhece, né, que existe um desejo ele qualifica de megalomaníaco, ou seja, um desejo que era muito grande e de muita potência, de poder, né, de superioridade, né? Então é interessante como ele vai percorrendo até achar, driblar a censura, enfrentar com coragem quais são as motivações que, em última instância, estão sempre presentes e correspondem a elementos bem originais na constituição psíquica. Ele vai dar mais de um exemplo onde é obrigado a discriminar dois grupos, dois conjuntos de sonhos. Aqueles que deixam pelo prazer que motiva o próprio sonhar uma sensação agradável, prazerosa, no qual a realização nessa nova cena de uma vontade inicial é evidente pelo prazer que causa. Ok, mas sempre é assim? Nanarina não, né? Existe de fato muitos sonhos que são reconhecidos na sua complexidade com certa confusão, com certa ideia de sofrimento, de desgaste, de punição, de culpa. Então, o que tem aí de realização de desejo? Esse seria o que ele vai denominar um segundo grupo, um grupo B, no qual parece ter uma força importante para a marca dessa cena, o lugar do sofrimento. Pois bem, a punição, diz ele, vai ser
um elemento importante nessa configuração da cena onírica, da representabilidade, de toda a forma que toque, que levanta como evidência, porque é o ego, e posteriormente vamos ver que ele vai qualificar muito mais diretamente como uma certa força, uma certa posição mais transcendental histórica, como um superego, que vem a ocupar esse lugar de colocar certo lugar de restrição, de recalque, de censura. Então, ante isso, parece que a ação proibida realizada acaba mostrando um valor de desprazer. Mas lógico, para ganhar uma pena, para ganhar uma punição, o desejo, dentro do contexto onírico, foi realizado. Então, é certa complexidade que um sujeito pode ter em sua vida psíquica regular, vai ter também nesse momento de realização dos sonhos. A característica essencial dos sonhos de punição, portanto, seria que, em seu caso, o desejo formador do sonho não é um desejo inconsciente derivado do recalcado, mas um desejo punitivo que reage contra este e pertence ao ego, embora seja ao mesmo tempo um desejo inconsciente e preconsciente. Bem, ele tem um exemplo que sempre me espantou pela franqueza. É um exemplo no qual ele sonha com seu filho, que estava no frente de guerra, e sonha que ele teria um benefício de parte do correio, que manda o exército para ele uma quantia de dinheiro. Quando ele vai associando, ele reconhece que, como restos do dia anterior, pensamentos que havia tido, tinha aí algo de dinheiro, algo de prêmios, algo de contas por fazer, mas ele continua associando até reconhecer que, na expectativa de se no frente de guerra o filho morria ou não, ele cria uma cena do filho que estava subindo, em algum modo, com uma roupa que parecia uma foca, mas, no entanto, ele começa a associar, lembra de que em algum momento teve uma situação de risco também no filho e acaba chegando numa associação onde diz que uma forma de dizer, oh, bem feito por você. Ele, de algum modo, por certa inveja que tinha ante a juventude, ele queria ver seu filho desgastado, seu filho como mais velho, seu filho como tão velho quanto seria uma pessoa de idade. Ele diz que o motivo inconsciente do sonho é a inveja que sentem dos jovens aqueles que envelhecem e que estes acreditam haver sufocado por completo. Ou seja, algo de... se pode notar que ele vai percorrendo suas cadeias associativas e expõe algo tão sofrido como pode ser ter um sentimento desagradável por um filho. Ele reconhece a partir de que? De certo compromisso com uma busca por suas verdades inconscientes, mesmo que sejam desprazerosas. Daí, entre a parte da página 590 e 591, a gente vai ver que ele aborda a situação dos desejos e essa multiplicidade de desejos que entram em conflito com um modelo que poderíamos dizer um modelo de economia, colocando um capitalista e um empresário. Um empresário como se fosse um empreendedor que tem uma grande ideia, mas não tem grana para levar a cabo. Vai então e pede aqueles desejos antigos, inconscientes forças, e seguindo o modelo financeiro, como que estaria pedindo uma força, uma transferência, uma forma de botar um pouco de energia, que nem se fosse dinheiro, na conta dessa nova empresa, desse novo problema, desse novo conflito. Então, diversos desejos inconscientes, como se fossem alguns capitalistas, trazem uma energia para esse novo desejo presente que nessa nova cena vai se realizar.
Ele conseguia, a nível da escuta, discriminar que podiam ser muitos os elementos ou muitas motivações que estariam surgindo nessas formas de transferência. Isso vai permitindo um desenvolvimento da análise que traz uma forma de reconhecimento de diversas motivações. Bem, vamos ver mais na frente como é importante para a compreensão do sofrimento humano que sejam discriminados diversas vontades que entram em conflito. Se poderia dizer que Freud, enquanto vai escutando, vai reconhecendo que diversas vias podem estar presentes em uma formação do inconsciente, em uma produção psíquica de grande complexidade. E entre essas ligações, entre essas complexidades, ele devia escutar tudo como uma massa, como uma única espécie. Já havíamos observado quando ele descreve a técnica, quando ele vai falando do esquecimento, em dois apartados anteriores, que ele escutava tudo, inclusive não só os elementos que faziam mais sentido, sino as ligações triviais, essas que pareciam de pouca importância, porque no conjunto da incoerência de um sonho, pareciam então estar indicando mais acerca de quais eram os desejos inconscientes, subjetivos, históricos que queriam ter, pretendiam ter uma nova possibilidade de manifestação. Tudo isso era possível de ser escutado tendo em consideração tanto os fatos mais triviais do sonho quanto os mais importantes. Chega então Freud a construir uma imagem que marcou muito, né? A linha em que a gente estaria escutando o devido às vicissitudes, que os caminhos que vão tomando as vontades humanas. Ele vai a organizar uma espécie de um momento original. Ele imagina que um bebê, na origem, tem uma necessidade. Essa necessidade é de alimento, ou come ou morre. Então, se marca uma série de vivências nas quais o bebê faminto grita, chora até que chega um seio que alimenta. O seio materno vai então colocar para ele um momento da satisfação. Isso fica como uma marca. É uma marca, é um traço. Tal objeto deu vida, tal objeto deu prazer, deu satisfação, nivelou a relação entre prazer e desprazer. Só que logo de 3 horas, 2 horas, 3 horas, o bebê volta a sentir fome. Ele poderia ter o recurso de buscar na sua memória aquele traço, aquela marca de satisfação. Podia até alucinar, recriar em seu sistema a presença, porque ele tem memória, a presença de um seio. No entanto, não vai durar muito tempo, porque o estômago aperta, a necessidade continua pedindo leite. Então, vai deter esse momento de alucinação e começa então a gritar novamente. Aí, seu grito, seu janto já está indicado, já quer alguma coisa. Então, a relação entre isso que falta, que eu sei, essa emoção, diz ele, essa força, essa vontade e essa busca, isso é o que ele vai chamar de bunchi, de vontade, que depois terá diversas vicissitudes que a gente vai ir avaliando, mas a identidade perceptiva, a equivalência, a igualdade dessa percepção e a busca por satisfazer essa necessidade que já é remetida a uma memória, isso é o que ele vai chamar de vontade. Uma vontade de algum modo predeterminada por um objeto perdido. Um objeto que já não está presente, mas que gera a busca. Ou seja, a busca não é já por necessidade, é uma busca predeterminada por atingir um elemento que ele reconhece como satisfatório. De algum modo, se poderia dizer que o psiquismo tem que renunciar
às representações alucinatórias da memória em função de sobreviver. E a vontade, o impulso, que seria na origem o desejo, é na busca dessa identidade perceptiva. Ele vai dar tanto valor a esse movimento que tem sua história em uma marca subjetiva, que vai chegar a pensar que até elaborações de pensamento, elaborações de fantasia, que posteriormente vai o sujeito a reconhecer no seu mundo, teriam como origem aquele elemento original. Nesse sentido, um pensamento não seria outra coisa que a substituição de aquele elemento alucinatório original na sua subjetividade. Estará então planteando uma sequência de dois sistemas. Um sistema inicial, que busca uma vontade direta, né? E um sistema secundário que diz, olha, essa vontade não pode ser atingida só a nível do pensamento e das representações. Então, é preciso sair na frente com um impulso, com esse bunch, né? Nesse sentido, diz, olha, é como se fosse que as antigas armas pré-históricas, que na história da civilização se utilizavam como machetes e arcos de flecha, né, e que ficaram sepultadas, logo aparecem cotidianamente no brincar das crianças, né? Crianças que brincavam com arminhas, com arcos e flechas, que são resquícios, são restos, são relíquias que aparecem no brincar de antigos costumes da humanidade. Com a subjetividade humana, então aconteceria a mesma coisa, né? Determinados elementos históricos de um sujeito, determinados elementos que ficaram como titãs sepultados, aparecem novamente de um modo lúdico, de um modo de brincadeira, né? Já essas novas formas de brincar aparecem fantasiadas, aparecem de algum modo com um valor mais simbólico e não tanto como era no passado de se como vivos e não como mortos, sino vai tendo sua complexidade e sua elaboração. Chega assim um momento talvez mais interessante que tem nesta terceira parte, falando do desejo, quando Freud vai comparar esta formação de sonhos, este trabalho complexo que tem uma força motivacional, um desejo com os sintomas, né? Ele vai encontrar que os sintomas têm essa igual complexidade e que de fato também são realizações de desejos inconscientes. Em base dessa relação que toma uma nova força para o estudo do psiquismo, estas interrogações acerca do inconsciente, o sintoma, vai dizer o síntoma na 598, o síntoma não é simplesmente a expressão de um desejo inconsciente realizado. É preciso que esteja presente também um desejo no pré-consciente realizado pelo mesmo sintoma, de modo que o sintoma tem pelo menos dois determinantes, cada qual surgido de um sistema diferente envolvido no conflito. Vai ter então uma situação presente, onde se articulam certos elementos que provocam uma forma de atualização do conflito, né? E encontrará também uma força que essas vontades são históricas, essas vontades que formam o sonho e que formam também o sintoma se vinculam de modo histórico. Dá um exemplo, né? Ele diz que, por exemplo, um caso de uma jovem, né, que tinha muitos vômitos, né? E vômitos que não tinham outra causa que parecia ser psíquica. Quando começa ele a escutar, a paciente vai mostrar seu desejo, né, de ser mamãe, de estar grávida, e mais ainda, né, de ficar grávida muitas vezes e com quantos homens fosse possível, né, por uma força moral.
que impedia a ele a sair com suas vontades, a estar tendo relações sexuais livremente com qualquer homem para ter muitos filhos. Ante essa censura, então, o conflito provoca uma reação, né? E em lugar de sair comendo homens, acaba vomitando comida, né? Essa inversão de fazer uma expressão negativa, uma expressão de rejeição por aquilo que queria, é uma das características que ele vai identificar como regulares para o destino de certas vontades estarem inibidas, estarem de algum modo recalcadas, né? E vai acrescentar então, assim posso fazer a afirmação bastante genérica de que sistema histérico, uma relação histérica com a vontade, só se desenvolve quando as realizações de dois desejos opostos, né, cada qual proveniente de um sistema psíquico diferente, conseguem converger. Por uma parte, a vontade desta moça de ser uma moça que corresponde a certos ideais impedia a livre ação de sua sexualidade. Por outra parte, uma vontade histórica de realizar seu impulso de ser mamãe, seu impulso de ter uma vida erótica, vão e juntas convergem em uma única emoção e expulsa, né, na oralidade. Vomita aquilo que, de algum modo, em outra ordem, queria comer os homens, né? Bem, esse tipo de exemplo é interessante, porque é o mais frequente que a gente encontra depois de um tempo de sustentar por algum tempo a escuta, ou seja, que há uma complexidade, que essa complexidade é surpreendente, tanto para a pessoa que sonha, que ora sonha em virtude de regularizar-se, de algum modo adequar-se a seus impulsos, e por outra parte tem toda uma série mais complexa à medida que vai amadurecendo no decorrer de seu ingresso na cultura. Essa cultura vai operar como um sistema de contenção, né? Um sistema secundário que impede a livre descarga, né? A livre motivação de seus impulsos, né? Bem, desse modo, vemos quanto toda a forma, diríamos, de interpretação dos sonhos não tem somente o interesse de responder a qual é o sentido, o valor, sino que tem a possibilidade, uma via real, a gente observava, uma via direta para a compreensão da funcionalidade da escuta, né? A escuta de Freud encontrava que, através da linguagem e de que o sujeito em questão, o sujeito na clínica, pudesse acceder a uma discriminação de seus impulsos, de suas restrições, podia então reconhecer que a vontade em si sempre estaria de algum modo interrogada, né? Então, a vontade, um bunchi, né, como ele, que seria a palavra escolhida por ele, esse impulso, em alguns casos, por exemplo, surgia como punição, né, como uma forma de castigo. Antes de sentir a vontade, já vinha a restrição. Então, a pessoa ficava imobilizada, com medo, tanto no sonho quanto em seus sintomas cotidianos. Aparecia um sonho de punição, né, ou bem, na vida regular, ficava imobilizado ante um fato de beleza, ante um fato de provocação, de objetos que convidavam ele a agir. É um modelo, né? Um outro modelo possível, que não tem tanto a ver com a lei, a culpa e a punição, e tem a ver com, por exemplo, a angústia e o medo, é a pessoa que, por exemplo, ante determinada situação da vida cotidiana, se assusta, se angustia, fuge, evita. É um outro modelo. A vontade é uma. Ora pode ser ter um destino de punição, ora pode ter um destino de medo e de angústia, ou também uma outra forma, né, de não ter que lidar com uma realização conflituosa, é botar o corpo,
botar o corpo em vômito em lugar daquilo que queria comer. Ou ainda negar, dizer, não, olha, isto aqui não me satisfaz tanto assim e vir para outra coisa. Então, essa vontade vai derivando de coisa em coisa, assim, conseguir abordar o que seria um modo de realização, né, através de um agir imediato com aquele objeto desejado. É interessante destacar também que nessa história infantil do bebê faminto, Freud coloca que a vontade humana depende de um objeto perdido, mais precisamente das marcas de um objeto definitivamente perdido, né? E é uma ideia bastante clássica, né? Uma ideia que a gente encontra em Platão no texto Ulisses, encontra no banquete de Platão, que Lacan lê naquele objeto agálmata, aquele objeto dourado de prestígio que estaria chamando as vontades. Ou depois, posteriormente, por exemplo, no texto de Kierkegaard, A Repetição, em um texto onde Kierkegaard também diz, olha, o amante ama um objeto, mas não é o objeto em si presente. Parece ser um objeto perdido anteriormente, tem que fazer o luto desse objeto perdido anteriormente. E é nessa história que recria Kierkegaard, Soren Kierkegaard, aquele texto A Repetição, situa, né, a relação de aquilo que faz marca, que faz traço e que identifica muito singularmente as fantasias mais originais que organizam a relação do sujeito com a sua realidade cotidiana e como ele estará lidando com sua vontade inicial, né? Nesse sentido, podemos observar quanto a característica que tem a interpretação dos sonhos deve ser lida, pode ser lida, para reconhecer que o fazer clínico teve sempre um aspecto de poder colocar o sujeito diante das suas motivações e os conflitos, né, que vai a fazer dele um sujeito com possibilidades, em determinado momento, de reconhecimento e de escolhas, né? Bem, até aqui e continuamos na próxima com a parte 4, que será o despertar, momento em que se acorda, né, de um sonho e a função que tem os sonhos de angústia. Qual é o lugar da angústia nesta complexidade que é o mundo onírico e a busca pela realização dos desejos. Até.